Meus irmãos e irmãs, queridos amigos, amigas, ouvintes, a quem este arquivo virtual chegar, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é um arquivo virtual preparado pela equipe de multimídia da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Igreja esta que tem o seu templo localizado na QNM 18, Conjunto B, lote 17, próximo a Ceilândia Centro, na Rua de Enxovais Paulista. Estamos vivendo um momento onde não nos encontramos no nosso templo, mas tão logo passado esse período de pandemia, esse período de cuidados com a saúde, esse momento de afastamento social necessário, nós nos encontraremos em nosso templo com a permissão do Senhor para ali adorarmos a Ele de maneira conjunta, num santo ajuntamento. Então, logo chegarmos nesse momento, o Senhor nos permitindo, queremos realizar uma celebração da ceia do Senhor, da maneira como pessoalmente entendo devemos fazê-lo, porque a ceia é comermos o mesmo pão, a ideia de estarmos juntos, e então celebraremos a ceia do Senhor naquele santo ajuntamento, conforme a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós prosseguiremos nesse arquivo virtual, ouvindo algumas informações, comunicações internas da igreja, acompanhando orações, cânticos, proclamação da palavra do nosso Deus. Nosso desejo sincero, nosso desejo profundo é que este arquivo virtual seja um instrumento da graça de Deus para conduzir você, meu irmão, minha irmã, a você ouvinte, à adoração verdadeira a Deus. A palavra do Senhor diz que o Pai está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Que este arquivo, pois, seja um instrumento para que eu e você, assim, pelo Senhor, sejamos encontrados como verdadeiros adoradores. Que Ele nos abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai querido, por mais esse dia. Obrigado pelo teu amor, Pai. Pai querido, estamos na tua presença agora, Pai, te pedindo as tuas bênçãos para a nossa vida, Pai. Te pedindo as tuas bênçãos para a vida da igreja, Igreja Batista Ceilândia Centro, Pai querido. Continue abençoando o pastor Gilberto, toda a sua família. Continue abençoando, Pai, o nosso povo, nossos familiares, Pai. Estamos passando momentos difíceis, esses momentos de pandemia, Pai. Pai querido, esses momentos de confinados, né, Pai, em quarentena. Mas, Pai querido, estamos firmados na nossa fé, na tua segurança, no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia, pois certamente nos seguirão todos os dias de nossa vida. Portanto, Pai, colocamos agora na tua presença as famílias da nossa igreja, Pai. Continue abençoando, abençoe nossas crianças, abençoe nossos jovens, os adultos também, Pai. E os anciãos, Pai, tome nas tuas mãos, Pai, as nossas famílias, cuida de nós, porque só temos em Ti para esperar, para confiar, e em Ti nós confiamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus de amor,
muito obrigado por tudo. Fica conosco, pois temos prazer em estar contigo. Tudo isso que eu te peço, Pai, é agradecido em nome de Jesus, na certeza que receberemos, porque nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu oro a Ti pela minha igreja e peço a Ti pela vida de todos os missionários que estão espalhados pelo mundo. E coloco também, Senhor, todos os enfermos da Covid-19, que o Senhor venha curar a todos. E peço que conforte o coração de todos que perderam seus entes queridos. E protege cada um dos meus familiares. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Cuida da minha igreja, cuida dos meus amiguinhos e cuida da minha escola também. Cuida dos meus amiguinhos da escola. E Jesus, amém. Queremos registrar nosso louvor, nossa gratidão ao nosso Deus, por seu amor, sua bondade, sua misericórdia, porque Ele tem nos cercado de recursos materiais, Ele tem também nos dado recursos espirituais, Ele tem nos abençoado grandemente. Queremos registrar nossa gratidão a Deus pelos nossos aniversariantes, as celebrações desta semana. Relembramos que no dia 25, amanhã, segunda-feira, farão aniversário de casamento Domingos e Francisca. Domingos, um abração da Igreja Batista em Ceilândia Centro. O nosso desejo de ter você caminhando conosco, seguindo a Jesus. Sempre tenha no seu coração essa nossa vontade de que você caminhe conosco, entregue tua vida a Jesus Cristo, caminhe junto com a tua família. Um abração, Francisca, nesse dia de celebração de aniversário, que seja um momento de alegria para vocês dois, como casal, e também junto aí com a Sofia e com a Ive lá. Recebam um abraço da Igreja Batista em Ceilândia Centro. No dia 27, fará aniversário a nossa amada e querida irmã Jéssica Renata Rodrigues. Irmã Jéssica querida, que alegria contarmos com tua participação, teu empenho, tua dedicação, a maneira tão preciosa, jovial como você nos contagia. Louvamos a Deus por você, como esposa, como mãe, como irmã em Cristo, contribuindo e participando na obra do Senhor. Um abraço, Jéssica. Deus abençoe você. Seja um dia de alegria e de celebração, o dia do teu aniversário, junto com o Flávio, com o Miguel e com a querida Edith, a Florzinha querida. Que seja um dia de alegria. Na mesma data, dia 27, fará aniversário nosso querido irmão Natan Bruno. Natan, Deus abençoe você. Parabéns, Natan, pelo dia do teu aniversário. Que o Senhor Deus continue fazendo você crescer, como Jesus cresceu. Graça, sabedoria, estatura diante dos teus pais, diante da família como um todo, diante de nós que somos teus irmãos em Cristo e diante do mundo inteiro. Que na tua vida, Natan, e que através de você a glória de Jesus Cristo se manifeste sempre. Quero que você tenha um dia festivo, dia do teu aniversário, com Bruno, Aleca, Mateus e a linda Ana. Natan, parabéns, o Senhor te abençoe. Queremos também registrar nossa gratidão ao Senhor por outras bênçãos que Ele nos tem dado, a bênção preciosa do Salvador Jesus e da salvação segura que Ele nos dá. Ele disse que somos ovelhas dele e que estamos nas mãos dele e que dali nada nem ninguém pode nos tirar. Que coisa preciosa o Salvador Jesus, que coisa preciosa a salvação que Ele nos dá, que ser maravilhoso, que Salvador precioso é o Senhor Jesus Cristo. Que salvação grande em Cristo Deus nos concedeu. Somos, portanto, gratos por esta salvação. Somos gratos pela bênção da família. Maio, mês do lar. Louvamos a Deus porque o Senhor nos colocou na melhor família do mundo, aquela na qual eu e você estamos, para ali exercermos a função que Ele nos deu, de marido, de esposa, de pai, de mãe, de filho, de filha, de irmão, de irmã, em qualquer que seja a função. Nós louvamos a Deus por pertencermos à nossa família.
Queremos também registrar nossa gratidão a Deus, porque Ele tem nos dado a bênção do trabalho e a bênção da aposentadoria para alguns dos nossos irmãos que já celebram esta bênção e alguns outros aguardando a chegada dessa bênção. Louvamos a Deus por isso. Agradecemos pela proteção, livramentos do Senhor, pelo cuidado dele para conosco. Agradecemos pelas providências materiais e espirituais que Deus nos tem dado. Agradecemos por outras celebrações de datas festivas. Agradecemos pela bênção da saúde. Neste período de pandemia, Deus tem cuidado de nós, tem nos guardado, tem nos protegido. Esta semana mesmo, Guilherme passou o finzinho da semana passada e nesta semana, até mais ou menos o meio dela, terça-feira, ele ainda estava sentindo alguns resquícios de uma forte infecção de garganta. Ficamos preocupados, mas está tudo bem. O Senhor tem protegido, tem guardado e nós louvamos a Ele por isso. Agradecemos também pela nossa equipe de multimídia, uma das áreas de atuação do nosso Ministério do Culto. Como Deus tem abençoado estes irmãos. A Larissa, o Francisco, a Isa, Edmária e outros irmãos nossos, como o nosso querido irmão Daniel Sardinha, que é o grande maestro aí desta equipe. Eles têm com dedicação, têm pedido aos irmãos arquivos, os irmãos também têm cooperado e têm participado. E nisso tudo, meus irmãos, há no nosso coração um motivo de grande gratidão, de grande alegria ao nosso Deus. Louvamos a Deus pelos ministérios da igreja, louvamos a Deus pelo ministério para a infância. E Esther, como foi bonita aquela aula de escola bíblica para a garotada. Louvamos a Deus pelo envolvimento dos irmãos, das irmãs e a participação da igreja. Já antecipamos aqui a nossa gratidão a Deus pela Igreja Batista em Ceilândia Centro e pelos 28 anos de sua inauguração, de sua organização, de sua existência como igreja organizada, pelos pioneiros, pelos pastores, pelos membros, pelos congregados, por toda a caminhada de história de vida desta igreja preciosa, Igreja Batista em Ceilândia Centro. Eu agradeço a Deus, irmão, irmã, por você, pela tua vida. Agradeço porque Deus tem cuidado de você e você tem feito parte desta família, tem certamente se envolvido conosco. É um tempo precioso esse tempo, esse momento de gratidão ao nosso Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos gratos, estamos alegres. Senhor Jesus, eu te louvo pelo teu amor e o teu cuidado para conosco. Eu te louvo, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com o meu lar, com o lar dos meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por ser um Deus soberano e um Deus que está no domínio de todas as coisas. Tudo que está nos acontecendo não está passando desapercebido dos teus olhos, do teu cuidado. O Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, Pai. Eu te louvo por isso. Quero colocar, Senhor, diante de Ti a vida das crianças da igreja, que o Senhor possa estar cuidando de cada uma delas, possa estar abrindo a mente de cada uma delas, nos estudos, na obediência em casa, ó Pai, na hora do brincar, que elas tenham cuidado, mesmo dentro de casa, que elas possam perceber o momento seguro de poder brincar, que elas saibam, Senhor Jesus, também dividir o tempo, não só para se divertir ou fazer as tarefas da escola, mas também para estarem te louvando, que elas tenham a oportunidade de ter um momento delas ali em oração, leitura da Tua Palavra. Mesmo os pequenininhos, Senhor, que eles também tenham essa oportunidade, estejam movendo o coração dos seus pais para que a Tua Palavra seja lida e que cânticos possam ser entoados a Ti. Abençoe a família das crianças da Tua igreja. Te peço também pelos adolescentes que estão, Senhor, tendo uma rotina diferente, longe da escola. Que o Senhor possa guardar o coração de cada um deles, Senhor.
possa estar alegrando, possa tirar qualquer tristeza, qualquer desconforto, que o Senhor possa também, ó Pai, estar abrindo a mente para que eles possam, Senhor, fazer as atividades da escola sem dificuldade, que eles possam, Senhor, aprender mesmo longe do convívio social da escola, que eles possam, Senhor, também ter a esperteza e a disposição de fazer o aprendizado pela tecnologia, que ela seja usada de forma sensata e que não haja, Senhor, nenhum uso da tecnologia de forma que venha prejudicá-los, ó Deus. Que eles saibam usar e que eles possam estar dando retorno tanto para a escola como para a própria família, Senhor, que tenha investido em cada um deles, que tenha acreditado neles. Dê força, dê alegria, dê ânimo, Senhor. Te peço também pelos jovens da nossa igreja, que o Senhor esteja guardando a cada um deles. Agora em decisões para Enem, para concursos, que o Senhor os capacite, os ajude. Aqueles que estão enfrentando dificuldades, Senhor, por não ter, ó Deus, a tecnologia ao seu favor, a internet, são ferramentas agora muito importantes, uma vez que estamos isolados e não temos, ó Deus, não temos outro recurso além do de casa. Esteja abençoando para que todos eles tenham aí o recurso necessário para se dedicar aos estudos e para se preparar para as provas que virão. Esteja também dando alegria a eles, ânimo, Senhor Jesus, esteja tirando qualquer ansiedade, qualquer tristeza que possa estar rondando o coração dos teus servos. Eu peço isso a Ti porque tenho provado, juntamente com a minha família, quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor tem cuidado de nós. E eu sei que o Senhor tem feito isso com as famílias da IBCC. Eu Te louvo por isso, Senhor. É no Teu nome que eu louvo e já agradeço pelas coisas boas que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Soberano Deus eterno Pai, diante de Ti, ó Pai, mais uma vez, venho Te agradecer por estarmos em comunhão, ó Pai. Te agradecer também, Senhor, pela vida de cada pai e cada mãe de nossa igreja, Pai. Venho Te agradecer, ó Pai, pelo cuidado que Tens com seus filhos. Te agradecer, ó Pai, por cuidar sempre da vida deles. Venho Te pedir também, ó Pai, para que o Senhor ajude, ó Pai, a que cuidem de seus filhos. Dê entendimento a eles, ó Pai, para que instruam os filhos no caminho que devem andar, ó Pai. Te agradeço pelo Teu infinito amor e Tuas infinitas misericórdias com a vida deles, ó Pai. Te agradeço, Senhor, pois só Tu és soberano, Senhor, ó Pai. O Senhor cuida de cada um de nós. Venho Te agradecer, ó Pai, e Te pedir para que o Senhor continue a cuidar deles. Cuide, ó Pai, de cada um de nós. Venho Te pedir para que nos livre de todo mal e ser conosco, ó Pai, pois só Tu és soberano. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Te agradeço por tudo em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Cristo eu nada seria, sem Cristo não sei andar, sem Cristo eu vagaria, qual barquinho no imenso mar. Cristo hoje aceitar este amigo sem par, só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Sem Cristo eu morreria, sem Cristo preso eu estou, sem
Cristo desistiria, mas com Ele salvo livre sou. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Quero convidar você à leitura do texto da palavra do nosso Deus, texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, e nós leremos os versos de 11 a 13. E diz assim a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento e traga a aplicação dos princípios eternos e verdadeiros ao mais profundo do nosso ser, ao lermos a Tua palavra. Permita-nos, ó Deus, sobre ela falarmos acerca dela, dizermos, e que o Senhor, Pai, aplique aos nossos corações, pois, os princípios imutáveis da Tua bendita palavra. Em nome de Jesus, assim oramos e nos dispomos. Nesse texto da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 4, temos estudado o tema Vivendo como Igreja de Deus. Esta carta de Paulo aos Efésios é chamada Rainha das Cartas dele. É uma carta que traz, como todas as cartas via de regra, trazem uma parte doutrina e uma outra parte voltada para a prática. No capítulo 1 nós vimos a maravilhosa redenção de Deus, como Deus triuno promoveu e executou e chancelou, consolidou uma maravilhosa salvação, uma maravilhosa redenção na vida do seu povo. Capítulo 2, nós falamos sobre a maravilhosa graça de Deus. O capítulo 3, nós olhamos com um enfoque de um discipulado exitoso, e ali entendemos que esse discipulado ocorre com o entendimento e ocorre também com oração. Agora, no capítulo 4, temos considerado o tema Vivendo como Igreja de Deus. Porque igreja envolve saber, envolve fazer, envolve ser, envolve viver. Igreja tem a ver com estes verbos. Igreja é conhecimento e prática, é conhecimento, prática e vida. É a essência do ser que conhece, pratica e vive. E vive o quê? Vive a palavra de Deus. Porque esta palavra promove e traz na gente o quê? Ensino para saber, para conhecer. Esta palavra ressuscita e nutre o viver. Esta palavra de Deus confirma o poder de ser, porque a todos quantos receberam Jesus, Deus lhes deu o poder de ser, ou de serem filhos de Deus, filhos dele. Esta sua palavra, a palavra de Deus, nos capacita, portanto, ao conhecimento, a saber. Nesse tema do capítulo 4, Vivendo como Igreja de Deus, nós o dividimos em 3 partes. A primeira, temos dito e pensamos sobre isso em mensagens, de que viver como Igreja de Deus acontece na unidade da fé. Capítulo 4, versos de 1 a 6. Que viver como Igreja de Deus também acontece, ocorre na diversidade dos dons e dos serviços. Capítulo 4, de 7 a 16. É nesta subdivisão de estudo do capítulo que nós estamos.
E ainda mais à frente, com a permissão do Senhor, queremos ver a terceira parte desse viver como igreja de Deus no maravilhoso processo da santificação. Nessa segunda parte, o viver como igreja de Deus na diversidade de dons e serviços, ele é um viver que acontece por causa da maravilhosa, extraordinária vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Com poder, ele levou cativo o cativeiro. Aquilo que nos mantinha preso, ou quem nos mantinha preso, foi por ele aprisionado. A saber, a morte, o inferno, o diabo, a ira de Deus, tudo isso foi apaziguado, foi aprisionado, a ira de Deus foi apaziguada, e o diabo, o inferno, a morte foram aprisionados, inclusive o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, foi por Jesus levado cativo. E além de nos dar esta liberdade, esta salvação, o Senhor Jesus nos deu presentes, nos deu dádivas. O apóstolo Paulo fala isso aqui nesses versos que lemos. Ele o fez, deu dádivas, deu presentes com propósitos preciosos. Ele presenteou a sua igreja com líderes capacitados, com dons de liderança, com propósitos preciosos. Versos 12 a 13 nos ensinam que ele o fez com propósito de aperfeiçoamento dos santos, para o serviço ou a obra da diaconia, para a edificação do corpo, para a unidade da fé, para que pudéssemos ou buscássemos alcançar a varonilidade, a perfeita humanidade de Cristo Jesus, a perfeita varonilidade de Cristo. E hoje queremos pensar um pouquinho que ele deu dons especiais, dádivas, presentes especiais à sua igreja, para que esta igreja busque a maturidade plena, a estatura plena do nosso Senhor e Salvador Jesus. É isso que encontramos aí no verso 13. A parte B diz assim: até que todos cheguemos, parte A do versículo, e a parte B diz: à medida da estatura completa de Cristo. Meus irmãos, podemos pensar um pouquinho nesta estatura. Outras versões nos fazem pensar na palavra maturidade. Maturidade para nós, seres humanos, é a virtude que manifesta em pessoas que abandonaram pensamentos e atos e atitudes infantis, pueris, e passaram a buscar um desenvolvimento saudável e pleno das suas intenções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações e reações. Este é um conceito aqui pessoal do que seria maturidade para nós seres humanos. Mas quando falamos de maturidade do Senhor Jesus Cristo, podemos dizer que a maturidade dele, Jesus, é a virtude máxima e exemplar de completa estabilidade das intenções, das vontades, dos sentimentos, dos pensamentos, das palavras, das ações e das reações. Maturidade de Jesus, pois, é para nós o exemplo maior, um exemplo pleno, completo. Nesse versículo que lemos, que agora destacamos em Efésios 4, eu quero dizer e pensar com você que maturidade plena de Cristo, ela somente será alcançada no tempo por vir. E um segundo aspecto que eu quero aqui ressaltar é que, ainda que somente alcançada no porvir, ela é para ser buscada já, agora e aqui. Pensemos um pouquinho sobre a primeira consideração. A maturidade plena de Cristo somente será alcançada num tempo futuro, num tempo mais para frente. Isto porque é só lembrarmos, nós temos uma velha natureza, nós somos tendenciosos ao pecado e isto nos impede, nos embaraça de alcançarmos essa estatura plena do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui destacar por que somente esta plena maturidade de Jesus será alcançada no porvir. Primeiro, porque Jesus tratou a vontade do Pai com uma maturidade plena. Se nós olharmos as Escrituras Sagradas, especialmente o Novo Testamento, nós vamos ver com quanto zelo, com quanta atenção, com quanta dedicação, nós vamos ver Jesus
comprometido com uma comunhão íntima com o Pai, com quanta oração Jesus regou este compromisso de saber, de buscar, de manter-se em harmonia com a vontade do Pai. Nós vamos ver Jesus comprometido com a palavra. Por diversas vezes ele cita, ele fala que ela não vai falhar, ele fala que ela não vai passar. Quando tentado, ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. A palavra de Deus era o compromisso dele com a vontade do Pai. Executá-la, exercê-la, é a expressão dele ter uma maturidade plena em relação à seriedade que ele tratou a vontade de Deus. Vamos ver Jesus comprometido com a vontade de Deus de maneira tão plena, com uma maturidade tão plena, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Como disse John Stott em seu livro A Cruz de Cristo, Jesus sabia o que era ter uma missão. Ele tratava com maturidade, com seriedade, sem infantilidade, a vontade do Pai para ele. E aí a gente olha para nós mesmos e a gente vê, jamais humanamente conseguiríamos, ainda que desejemos e ainda que busquemos, jamais conseguiríamos tratar com tanta seriedade e compromisso, com tamanha maturidade, a vontade de Deus em nossa prática de vida, em nossa caminhada diária. Esta maturidade de Cristo somente será por nós humanamente alcançada no tempo futuro, no dia de Cristo, porque Jesus é um modelo perfeito por ter tratado as pessoas com uma maturidade perfeita. A gente olha no Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento especialmente, e vê como Jesus cuidou e tratou das pessoas. Até das pessoas infantis, das crianças, ele tratou com seriedade e com a dignidade que elas mereciam. Ele tratou com dignidade os chamados pecadores, as pessoas que à sua época estavam marginalizadas. Ele tratou com respeito, dignidade, com maturidade, ricos e pobres, doutores da lei e pessoas que não tivessem tanto conhecimento da lei de Moisés. Ele é um exemplo no trato com as pessoas. Tratou-as sem acepção, tratou-as com amor. E esse exemplo de trato dele com as pessoas, para nós, é um exemplo desejável, ainda que a gente, olhando para nós mesmos, a gente perceba que não alcançaremos. Quantas vezes nós tratamos pessoas fazendo diferenciação pelos que têm, ou pela cultura que imaginamos ter, não é mesmo? Falhamos no nosso trato com pessoas. Por isso, a gente não vai alcançar como crentes em Jesus, como cristãos, esta estatura plena de maturidade de Jesus no trato com as pessoas, essa maturidade perfeita dele. É uma maturidade para nós inalcançável, ainda que desejável, porque ele tratou o pecado com uma maturidade perspicaz. Impressionante que em tudo ele foi tentado. Tentado pelo diabo, tentado pelas pessoas que o incentivavam a seguir outro caminho que não a cruz. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus não brincou com o pecado. Jesus não brincou com a possibilidade de desviar-se por um só segundo da vontade do Pai. Ele tratou com maturidade perspicaz o pecado. Jamais brincou, jamais, usando uma expressão que às vezes usamos, flertou com o pecado. Ele tratou com sabedoria, com extremo cuidado, com maturidade perspicaz o pecado. E o modelo dele de maturidade por nós não vai ser alcançado, porque ele tratou o sofrimento com uma maturidade persistente. Diante do sofrimento, diante da dor, ele não desistiu. Ele foi, como citei no momento aqui desta mensagem, ele foi obediente até a morte de cruz. Não arredou o pé, não foi covarde, não se afastou do caminho que o Pai lhe tinha traçado, o caminho da cruz para remir pecadores. Que estatura de homem, né? Que homem maravilhoso, que homem
grande, que homem perfeito. É esta a maturidade que Deus deseja para nós, a maturidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente olha para esses modelos de maturidade de Jesus e a gente eu olho para isso e digo, eu estou distante dessa estatura, desse tamanho de gente grande que Deus deseja que eu seja. Penso que se você assim considerar também, você vai chegar à mesma conclusão. Em vida humana jamais chegaremos a esta plenitude, a este tamanho de gente grande que é Cristo Jesus e que Deus deseja que como ele sejamos. E aí você pode dizer, uai, pastor, então se não vai ser alcançado, o Senhor nos prestou um desserviço, né? A gente olha e fala, não vai ser alcançado. O fato de não ser alcançado não retira de nós a alegria de buscarmos esta maturidade. E aqui eu faço 2 destaques. Primeiro, o fato de não alcançarmos nos ajuda a considerarmos que nós ficamos livres das frustrações humanas. Por quê? Se o exemplo de maturidade for para nós um ser humano, for um líder, for um pastor, for um crente mais maduro, for um professor da escola bíblica dominical, for um doutor ou mestre do nosso contexto evangélico, o que vai acontecer? Em algum momento nós ficaremos frustrados com esta pessoa. Os seres humanos falham. Líderes, pastores, irmãos maduros, nós falhamos, nós somos pecadores. E aí, quando o nosso modelo é o ser humano, a frustração vem. Chegará em um momento. Mas quando o modelo de maturidade é Cristo Jesus, jamais seremos frustrados. Então persistimos e buscamos esse modelo dele sem qualquer dificuldade. Mesmo sabendo que não vamos alcançar, nós não nos sentimos desanimados. Porque tendo a Cristo como modelo, nele jamais seremos frustrados. Outro aspecto precioso de termos a Cristo como modelo de maturidade para nós, ainda que não o alcancemos, é porque, olhando para Jesus como um modelo de estatura de Deus para nós, de maturidade plena para nós, a gente se livra do orgulho. O antigo anjo de luz, Lúcifer, caiu por causa do orgulho. E no contexto religioso, como é fácil, como é constante essa tentação de nós nos acharmos melhores. Davi Rodrigues nos falou no arquivo virtual da quarta-feira passada, lembrando sobre aqueles 2 homens no templo, como tendemos às vezes a nos acharmos melhores que outros. Quando nós temos a Cristo como modelo de maturidade, a gente olha sempre para Ele, olha para a gente mesmo, olhamos para nós mesmos e dizemos, estamos distantes dessa estatura de Deus para nós. Ainda que inalcançável, nós queremos persegui-la. E é isso que é o segundo ponto. Ainda que ela somente será alcançada no porvir, a maturidade de Cristo Jesus, estatura de Cristo Jesus para nós, já deve ser buscada no aqui e agora. E nós devemos fazê-lo, meus irmãos, tratando com seriedade a vontade do Pai, até que cheguemos lá. Devemos buscar a maturidade de Cristo, cuidando, meus irmãos, de fazer o que Deus deseja que façamos. Qual é a vontade de Deus para nós? Na palavra de Deus há, assim, versículos diversas vezes muito claros. Romanos 12, 1 e 2. O salmista diz, apraz-me, Senhor, fazer a tua vontade. Enfim, olhando para a palavra, a gente vê o que Deus quer de nós e a gente trata como gente adulta. Vida cristã não é uma brincadeira de criança, não é para ser tratada como algo infantil. A vida com Cristo Jesus, tendo Cristo como modelo de gente adulta, de gente grande que Deus deseja que sejamos, é uma vida séria. Como disse o Sérgio Pimenta em uma de suas músicas, que o coral Adoração canta, olha, a coisa é séria, maninho. Vida cristã é vida que busca a maturidade levando a sério a vontade do Pai. Meus irmãos, também nós
Buscamos essa maturidade aqui e agora de Jesus, a maturidade de Jesus aqui e agora, tratando bem a todos, fazendo o bem a todos. Até que cheguemos lá, conforme diz o texto, até que todos cheguemos, até lá a gente faz o bem a todos. E esse é um período, meus irmãos, onde somos conclamados a servir, a ajudar vizinhos, a compartilhar aquilo que temos de alimento com outras pessoas. Meus irmãos, esse é um tempo para estendermos as mãos mesmo, e ajudarmos as pessoas em suas dificuldades, fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé, chorar com aqueles que choram, alegrar-se com aqueles que se alegram, manter sensibilidade com a dor, com a agonia, com o sofrimento daqueles que vivem momentos assim, sendo proativos diante da dor e dos sofrimentos alheios. Buscamos a maturidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando nós fazemos o bem a todos. Devemos buscar essa maturidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando, meus irmãos, o ensino da palavra e o aprendizado da palavra a sério. Não tratando como uma coisa de criança, um ABC, uma coisa simples, mas buscando nos aprofundar nisto. Quem deseja a estatura de Cristo participa da escola bíblica dominical. Quem deseja a estatura de Cristo busca conteúdos cristãos saudáveis. Quem deseja a estatura de Cristo, lê a palavra de Deus e vê como as coisas são e como está escrito, e olha para si mesmo e pede que essa palavra se cumpra, seja viva em si mesmo. É por isso, meus irmãos, por levarmos tão a sério o desejo de buscarmos a maturidade de Jesus, que a nossa escola bíblica dominical nos propõe temas que às vezes a gente fica até assustado, né? Cosmovisão cristã, nos traz alguns pensamentos de filósofos, alguns termos técnicos, teológicos, mas tudo isso nada mais é do que dizendo para a gente que a gente deve aprofundar nossa compreensão na doutrina. Quando nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, da doutrina da palavra de Deus, como na sequência do texto que lemos de Efésios 4, nós não somos mais meninos levados como qualquer ao sabor do vento, dos ventos de doutrina. Nós estamos firmes, porque temos o aprendizado da palavra. Por isso, então, quem deseja a maturidade de Cristo, frequenta a IBD, ouve com atenção as pregações da palavra e abrem a Bíblia e consideram para ver se as coisas são assim, como os irmãos de Bereia. Quem deseja a maturidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se alegra com esses temas que às vezes nos parecem tão difíceis. Feminilidade cristã e feminismo, teísmo, ateísmo e gnosticismo, arminianismo versus calvinismo, estudos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, estudos agora na profecia de Isaías. O que é isso? É levar o aprendizado, o ensino da palavra de Deus a sério, porque nós desejamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus vai nos trazer uma palavra muito preciosa em relação a isso. Veja o que Hebreus 6, de 1 a 2 diz: por isso, deixando os rudimentos, a palavra rudimento significa as coisas mais simples, mais basilares, o beabá do conhecimento de Jesus, poderíamos assim dizer, o ABC, as coisas iniciais da doutrina de Cristo. Prossegue ele dizendo: prossigamos à perfeição. Prossigamos, caminhemos em busca desta maturidade, desta perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja esses temas que o escritor aos Hebreus trata como rudimentos. Poucas vezes, ou talvez alguns de nós, não saibamos falar tão bem sobre o juízo eterno. E o escritor aos Hebreus trata aqui como uma coisa basilar da fé cristã. Quem então caminha na direção
de maturidade plena de Cristo e a busca aqui e agora valoriza, leva a sério o aprendizado e o ensino da doutrina de Cristo Jesus. Nós devemos buscar essa maturidade plena de Cristo, meus irmãos, ouvindo os líderes que nos falam em nome do Senhor. São pessoas que devemos considerar. Devemos usar aqui uma palavra, né, diferente, talvez até meio errada, mas prestigiar. Quando nos falam e por que nos falam em nome do Senhor. Analise comigo, nesse período que a gente tem vivido de afastamento social, como tem sido para nós precioso. Temos tido mais tempo para ouvir gente que com humildade abre a Bíblia e fala: meus irmãos, nesse período de pandemia não nos esqueçamos que o Senhor é soberano. Mas gente que também abre a Bíblia e diz: meus irmãos, este é um período onde Deus está disciplinando a humanidade e o juízo começa pela casa do Senhor. Meus irmãos, que precioso nesse tempo nós termos líderes que Deus nos deu, termos em nossa igreja professores que se dedicam e se preparam, termos em nossa igreja pastores, líderes que abrem a palavra e dizem: é isso que está dizendo o Senhor, e nos confortam, nos desafiam com a palavra de Deus. Quando nós valorizamos e prestigiamos gente assim, pessoas assim, líderes assim, pastores assim, professores de EBD assim, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo que queremos avançar numa busca desta maturidade do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Devemos, meus irmãos, considerar, pois, estas verdades em nossa caminhada. Quero aqui concluir esta mensagem relembrando o que o versículo disse, a expressão até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. É uma expressão que tanto fala do porvir, o dia eterno, onde alcançaremos a plenitude da estatura de Deus para nós, onde seremos gente grande em Cristo como Deus deseja que sejamos, lá alcançaremos esta plenitude. Fala do porvir, mas também fala do aqui. Até que todos cheguemos tem a ver com o futuro e tem a ver com esse momento presente. É uma expressão que nos relembra que nesse tempo presente, ainda que a gente não alcance em nossa caminhada humana a plenitude da estatura da maturidade de Cristo, aqui nesse tempo presente, Deus está diariamente transformando nossas vidas de glória em glória. Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 3, 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que palavra preciosa é esta! A cada dia, Deus está nos fazendo conformes à imagem de Jesus Cristo. Eu desejo muito, meus irmãos, minhas irmãs, você, querido ouvinte, querida ouvinte, a quem este arquivo virtual chegar, desejo muito que este período de afastamento, este período de isolamento social, seja para nós momento oportuno de remirmos o tempo, de maneira que prossigamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rumo à maturidade dele e para a glória dele. Que o Senhor Jesus, ele, a estatura plena de Deus para nós, nos abençoe, que o Senhor Jesus nos conduza ao entendimento, à confiança e à prática destas verdades, para a glória dele mesmo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos conduza aos teus propósitos, a tua graça, ao teu favor, e assim oramos no nome de Jesus. Amém.
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Quero convidar você a permanecer acompanhando este arquivo virtual, este vídeo. Nós teremos Escola Bíblica Dominical e tenho certeza que serão momentos que conduzirão você a crescer na graça e no conhecimento de Jesus, tendo sempre Jesus como a estatura máxima de Deus para nós, como dissemos na mensagem, a gente grande que Deus deseja que sejamos. Que assim aconteça na minha vida e na sua vida e que esse arquivo seja instrumento de Deus para isso. Vamos orar mais uma vez? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, consolação bendita do Espírito Santo sejam conosco, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.
A ti, meu Deus, consagro meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro a minha família. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro a minha família. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Semana passada a gente aprendeu a história sobre o dedo duro, a história sobre José. Vocês lembram? A gente aprendeu um pouquinho sobre o perdão. E eu tinha pedido para vocês decorarem um versículo. O versículo estava em Colossenses 3:13. Alguns de vocês me mandaram o versículo. Vamos conferir? Tia Esther, eu vou mandar o versículo. Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor lhe perdoou, perdoe. Colossenses 3:13. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Colossenses 3:13. Parabéns! Vocês arrasaram. Eu amei ouvir a voz de vocês. Matei um pouquinho da minha saudade, que tá enorme. Muito obrigada por participarem, viu? Essa semana nós temos a participação especial da tia Gabi na nossa EBD. Vamos conferir? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nesse tempo que nós não estamos nos vendo na igreja, né, devido a tudo isso que estamos passando, mas a gente tem sempre que lembrar que Deus é a nossa força e fortaleza, e muita saudade de vocês, tá bom? Hoje eu trouxe uma história bem legal para contar para vocês. Quem já ouviu falar sobre a rainha Esther? Mas antes, a gente vai ler primeiro um versículo bíblico. Vamos lá? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês, pode pedir para o pai, para a mãe, para ajudar, auxiliar vocês. E o versículo também vai estar aqui na telinha, tá bom? Para vocês acompanhar. Vamos lá. E hoje eu trouxe Isaías 41, versículo 13. Vamos ler junto comigo? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Vamos repetir mais uma vez? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Antes de iniciar a nossa história, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Já imaginou se existisse um telefone mágico? Como assim um telefone mágico? Um telefone mágico que pudesse falar com as pessoas
tudo aquilo que estivéssemos pensando ou sentindo. Já imaginou? E se o nosso amiguinho estivesse precisando de algo e a gente soubesse, sem ele nos dizer, e a gente pudesse ajudá-lo? Hein? Vamos pensar nisso? Vamos lá. Existe? Não, não existe. Então, como não existe esse negócio de telefone mágico, o que nós podemos fazer? Nós podemos nos expressar e tudo aquilo que a gente sente, podemos falar, colocar para fora aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, o que a gente quer, né, naquele momento. Será que a gente pode conversar com a mamãe, com o papai, com o irmão, titio, com a família ou com o nosso amiguinho? A gente pode se comunicar? Sim, nós devemos nos comunicar com eles. E o mais importante, a gente não pode esquecer jamais que a gente pode nos comunicar diretamente com o nosso perfeito e grandioso Deus. Que Deus, Ele sempre está ali para nos ajudar. Ele sempre está nos esperando, né? Está esperando a gente entrar em contato com Ele, que é através da oração. Então, nós temos esse privilégio de termos ligação direta com Deus através de nossas orações. É hora de ouvir, é hora de aprender. Quietinho vou ficar, abrir o coração. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Olá, esses serão os nossos personagens de hoje. Esse é Mordecai, essa é a rainha Esther, esse é o rei Assuero e esse aqui é Amã. Vamos lá? Esther era uma mulher muito corajosa e ela vivia com seu primo Mordecai. Esther foi criada por ele, porque os pais de Esther haviam morrido e eles foram obrigados a saírem do seu país. E depois eles foram para um país bem distante, um país desconhecido, que eles nunca tinham ouvido falar, correto? Aí coincidiu que quando eles chegaram lá, naquele país, naquela cidade, havia um rei chamado Assuero. Esse rei, ele estava à procura de uma esposa para se tornar sua rainha, de uma mulher. E o rei mandou que seus guardas fossem até a cidade e batessem de porta em porta e escolhesse todas aquelas mulheres, as mais lindas da cidade. Então aquelas mulheres chegaram até o palácio. Dentre essas mulheres, havia Esther. Esther era tão linda, dentre tantas aquelas, que o rei logo se encantou por ela. Quando o rei olhou pela primeira vez para Esther, ele se encantou. Então a Esther se tornou a sua rainha. Depois que Esther se tornou rainha e passou a morar lá no palácio, o primo dela, Mordecai, ele ia bastante lá para visitá-la, para ver como ela estava, se ela precisava de algo. E o que aconteceu? Nesse dia, Mordecai estava passando pelos muros do palácio e ele ouviu uns guardas, aqui são os guardas, conversando. Esses guardas estavam planejando algo muito ruim para o rei Assuero. Aí, como Mordecai tinha ouvido aquilo, ele foi imediatamente encontrar com a sua prima Esther e foi contar tudo para ela, tudo que ele havia ouvido. Aí ele falou assim com a Esther: Esther, aconteceu isso e isso, conte imediatamente para o rei Assuero. E então Esther foi imediatamente se encontrar com o rei Assuero. A Esther foi falar com ele. Esther havia contado tudo para o rei Assuero, tudo que o seu primo tinha dito. Então o rei Assuero tomou as devidas providências. Ele pediu para que todos aqueles guardas que estavam planejando mal a ele saíssem do palácio. Só que o rei Assuero acabou esquecendo de agradecer ao Mordecai. Depois de um tempo, o rei Assuero colocou uma pessoa para ajudá-lo com as coisas do reino. Vamos descobrir quem foi essa pessoa? Essa pessoa se chamava Amã.
Amã era de confiança do rei Assuero. Só que Amã fazia uma coisa muito ruim. Sabe o que foi? O que ele fazia? Quando ele passava pela cidade, ele queria que todas as pessoas da cidade fizessem uma reverência para ele, uma referência se inclinando a ele. Só que Mordecai não fazia isso, porque ele só fazia reverência ao nosso grandioso Deus. Aí Amã ficou muito furioso, mas muito furioso, porque Mordecai não fazia a reverência. Aí o que foi que Amã fez? Amã inventou uma mentira para o rei Assuero, pediu que o rei Assuero criasse uma lei, assinasse uma lei que pedia para se livrar de todo o povo judeu que vivia ali na cidade. Mordecai, quando soube do plano, foi imediatamente falar com Ester. Ele tentou uma maneira de encontrar com Ester para poder contar para ela tudo sobre esse plano. E também ele falou com Ester para ela ir até o rei e contar tudo o que estava acontecendo, para que o rei pudesse cancelar todo aquele plano que estava sendo feito contra os judeus. Só que aí Ester ficou muito preocupada, porque ninguém podia chegar até o rei sem ser convidado. Ou seja, naquele tempo ninguém podia chegar até ele, que aí poderia correr risco de vida. Então Ester ficou muito preocupada e acabou falando com Mordecai. Só que aí Mordecai falou para Ester que Ester tentasse, que talvez ela já estaria ali no reino, né, como rainha, com um propósito de Deus para ajudar os judeus, o seu povo. Aí o que aconteceu? Ester mandou imediatamente um recado para seu primo Mordecai. Pediu a Mordecai que avisasse para todo o povo judeu que orasse e jejuasse por 3 dias, para que Deus pudesse livrá-los daquele mal. E o que aconteceu? No 3º dia, Ester apareceu lá na sala do rei, onde o rei estava. Então, Ester entrou com toda a coragem e foi falar com o rei. Aí, o rei falou assim com a Ester: diga o que queres, Ester, te darei até metade do meu reino. Aí Ester falou assim: o seguinte, eu convido você a vir a um banquete amanhã à noite. E nesse banquete, Ester iria aproveitar para contar tudo para o rei, tudo que Amã havia planejado contra ela e contra os judeus. Enquanto isso, Amã sabia que Mordecai não fazia reverência para ele. Então Amã bolou um outro plano muito ruim para Mordecai. E naquela mesma noite, o rei Assuero teve um sonho muito esquisito. Aí lá naquele sonho que o rei teve, foi mostrado para ele que Mordecai foi quem salvou ele, foi quem ajudou ele. Lembra lá no início da história que eu contei para vocês sobre os guardas que estavam planejando contra o rei Assuero? Então, aí o rei não tinha agradecido Mordecai, só que através desse sonho foi revelado para ele que foi Mordecai quem ajudou, então ele quis agradecer. Aí quando foi na manhã seguinte, ele ficou pensando: o que eu posso fazer para agradecer ao Mordecai? Aí ele chamou em sua presença Amã. Aí ele perguntou para Amã: Amã, o que eu faço para agradecer uma pessoa que fez algo por mim? Aí Amã se gabando, todo se sentindo. Amã pensava que era para ele, né? Só que aí Amã falou: essa pessoa, rei Assuero, merece todas as vestimentas do reino, vestir essas vestimentas e também um passeio a cavalo por toda a cidade, para que as pessoas possam vê-lo, achando que era com ele. Aí o rei falou para Amã: Amã, faz o seguinte, faça tudo isso que você me falou com Mordecai. Eita, mas Amã saiu furioso da sala do reino. Aí, o que aconteceu depois? Depois que tinha
feito esse passeio com Mordecai. Aí chegou o dia, a noite do banquete. A Esther e o rei, e juntamente com Amã, que eles haviam convidado Amã para o banquete, estavam lá conversando. Aí o rei falou assim para Esther: Esther, me fale o que você quer, que eu te darei até a metade do meu reino, se você quiser. Aí Esther foi e começou a revelar para o rei que tinha uma pessoa que estava perseguindo os judeus, que estava armando contra Mordecai, que era o primo dela, que tinha ajudado o rei. Esther revelou tudo. Aí o rei ficou furioso. Mas Esther, me conte quem é este homem. Aí Esther foi e apontou para Amã. É este homem aqui. Aí o rei, furioso com Amã, pediu que Amã saísse dali correndo. Aí Amã saiu implorando, se ajoelhou aos pés de Esther, pedindo perdão. Aí o rei não quis ver mais Amã. O rei se livrou de Amã. Vocês gostaram da nossa história de hoje? Vocês viram, puderam observar que Esther e o seu primo Mordecai foram corajosos? E com isso, através da coragem deles, eles puderam salvar o seu povo, que era o povo judeu. Vocês viram? Então, é bom nós termos essa coragem também. Por quê? Porque vai nos ajudar a combater os nossos medos do nosso dia a dia. Seja o medo de dormir no escuro, qualquer medo, algo que nos aflija, correto? No nosso dia a dia. Então, eu quero falar para vocês que através dessa coragem nós podemos sim pedir a Deus que nos ajude, podemos orar a Deus para que Deus possa nos dar tranquilidade e paz no nosso coração, né? A gente sabe que a gente tem medo, a gente tem alguma dificuldade, mas sabemos que podemos contar com o nosso Deus e Ele está sempre lá para nos proteger, para nos trazer essa paz, essa tranquilidade. E outra coisa também que eu quero falar com vocês, Esther e o seu primo Mordecai, eles também tinham uma boa relação. Como assim uma boa relação? Eles se comunicavam, um ajudava o outro, porque Esther foi criada pelo seu primo, então Mordecai era como se fosse o seu pai. Eles se davam muito bem, mesmo quando Esther já estava lá, virou rainha, estava lá no palácio, eles continuaram se comunicando. Então, é isso que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. E agora nós vamos dar início à nossa atividade. Vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês, já prontinho, um telefone sem fio. Eu acredito que todas vocês conhecem, né, o telefone sem fio. É bem fácil. Eu já trouxe aqui, ó, eu coloquei uma cordinha só para mostrar para vocês. Só que aqui vocês vão ter que usar um barbante. Vamos lá. Você vai pedir ajuda ao papai, à mamãe, tá bom? Ou alguém de maior para fazer. Ó, primeiro um furinho aqui no primeiro copo, 2 copos descartáveis. Aí depois o segundo furinho aqui. Aí vai pegar um barbante e vai colocar aqui e dar um nozinho, correto? Aí eu quero que vocês pratiquem em casa, né, a comunicação, como se fosse um telefone mágico. Você vai colocar aqui e vai esticar, vai pedir para a pessoa colocar no ouvido e vai esticar esse barbante, tá bom? E vocês podem praticar com qualquer pessoa que vocês queiram, correto? Então vamos lá, essa é a primeira atividade. Eu quero que todos façam em casa, tá bom? A segunda atividade é bem legal, muito importante. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar uma folha branca e vão pedir à mãe de vocês e o papai que escrevam medo de. Aí você vai fazer aqui um desenho de que você mais tem medo. Por exemplo, você tem medo de dormir no escuro, de dormir sozinho. Aí você vai escrever aqui. Quem não quiser escrever, pode desenhar também. E o outro lado, né, você dividiu a folha, você vai colocar sou corajoso porque, por exemplo, sou corajoso porque minha mãe me ajuda. Sou corajoso porque meu pai está lá todo dia comigo. Sou corajoso porque Deus
Deus me ouve, Deus me dá forças, correto? Você pode escrever ou fazer o desenho também. Aí, após você terminar esse trabalhinho, você vai fazer o seguinte: você vai separar um momento, pode ser no seu quarto, em qualquer lugar da casa, você sozinho, e vai orar a Deus. Você vai orar a Deus que tire esse medo do seu coraçãozinho. E você vai orar a Deus agradecendo pelo motivo de você ser corajoso, correto? Não esqueçam de fazer e colocar lá no nosso grupo do WhatsApp do Ministério para a Infância. Peçam a mamãe ou o papai que façam um vídeo ou tirem foto de vocês fazendo, tá bom? Pra gente poder acompanhar. Então, por hoje é isso, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Beijo pra vocês. Estou com muita saudade, tá bom? Fiquem com Deus. Pensou em ser rainha, mas olha como Deus faz. Rainha se tornou. Seu povo estava prestes a morrer, mas ela, muito esperta, convenceu o rei a não fazer o mal, mas sempre fazer o bem. Pensou em ser rainha, mas olha como Deus faz. Rainha se tornou. Seu povo estava prestes a morrer, mas ela, muito esperta, convenceu o rei a não fazer o mal, mas sempre fazer o bem. E agora, para encerrar a nossa EBD bem animado, eu quero que vocês convidem o papai, a mamãe, os irmãos, enfim, quem estiver na casa de vocês, a família de vocês, para juntos estarem fazendo o momento em família, que é o momento de louvar ao nosso Deus. Essa semana nós vamos fazer o momento em família, que vai ser um momento de louvor, mas não sempre vai ser esse desafio. Então, juntos agora, bem animados, bem alegres, bem contentes, vamos nos levantar e louvar juntos a Deus. Vamos cantar e fazer a nossa coreografia. Vou aguardar o vídeo de vocês, viu? A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor por tudo que Ele fez, pelo seu grande amor. Com o corpo dai louvor, com as mãos. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor por tudo que Ele fez, pelo seu grande amor. Com o corpo dai louvor, com as mãos, com os pés. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor por tudo que Ele fez, pelo seu grande amor. Com o corpo dai louvor, com as mãos, com os pés, com o ombro. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor por tudo que Ele fez, pelo seu grande amor. Com o corpo dai louvor, com as mãos, com os pés, com o ombro e com o joelho. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor
Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo a Cristo dai louvor por tudo que Ele fez, pelo seu grande amor. Com o corpo dai louvor, com as mãos, com os pés, com o ombro, com o joelho e com a cabeça. Mais uma vez, com as mãos, com os pés, com o ombro, com o joelho e com a cabeça. E a voz. Então é isso aí, gente. Um beijão pra vocês, graça e paz e até semana que vem. Aguardo vocês. Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro de Isaías, a partir do versículo 10 a 17 do capítulo 1 de Isaías. Mas antes vamos pedir a orientação do nosso Deus para iniciarmos o nosso estudo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua grandeza, pelo teu cuidado, pela tua atenção para conosco, Senhor, e te pedimos que a tua palavra venha tocar nos nossos corações, nas nossas mentes, para que sejamos transformados e purificados pela tua palavra. Esteja conosco no restante desse estudo. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E nós gostaríamos de iniciar esse estudo com uma frase bem interessante que resume bastante aquilo que o profeta Isaías, falando em nome do nosso Senhor, aquele povo hebreu, ele dizia em relação aos sacrifícios e aos rituais, que é o objetivo do nosso estudo de hoje. Diz assim: toda religião tem sua forma necessária de se exteriorizar. Entretanto, toda religião é suscetível ao mesmo perigo de definir a realidade em termos da forma. E a gente vê que com os hebreus não foi diferente. Nós estamos dando continuidade ao estudo anterior, em que mostra que o povo hebreu estava sofrendo pelos seus pecados, sofrendo pelo desvio de conduta que eles tinham em relação ao nosso Deus. E Isaías agora, nesse trecho de 10 a 17, ele chama a atenção desse povo, apresenta os erros que estavam cometendo, e depois ele vai também apresentar uma proposta de solução, de mudança de vida. Então ele faz um chamado a esse povo para que ele volte a integrar esses dois elementos primitivos do culto a Deus, que era a ética, a moral, a verdadeira adoração, o amor a Deus e o rito propriamente dito. Isaías, nessas passagens, ele não estava abrindo mão da tradição do culto que Deus mesmo instituiu, mas ele estava confrontando ali a atitude e o coração daquele povo hebreu que havia se distanciado do Senhor, estava ali apresentando um culto apenas rotineiro, um culto sem o verdadeiro sentimento de adoração ao nosso Deus. Se nós pudéssemos dar um título a esse estudo nosso de hoje, seria o seguinte: o desejo de Deus, justiça e não culto hipócrita. Essa passagem que nós vamos estudar, ela pode ser dividida em 3 grandes blocos. No primeiro bloco, no versículo 10, nós vemos o profeta Isaías, em nome de Deus, chamando o povo a ouvir aquela repreensão, ouvir aquele chamado do Deus vivo para que eles mudassem a sua vida e seu procedimento. A partir do versículo 11 até o 15, nós vemos a reprovação, e ali o profeta Isaías demonstra todo aquilo que Deus queria que mudasse, todos os pecados que o povo estava cometendo em relação àquele sistema de sacrifício que eles estavam apresentando ao nosso Deus. E por último, ele nos 2 últimos versículos 16 e 17, ele apresenta instruções, orientações para a mudança de vida e purificação daquele povo. No versículo 10, nós vemos essa primeira convocação do profeta Isaías, e é interessante chamar a primeira convocação, porque a segunda convocação não vai ser objeto de estudo nosso hoje, no dia de hoje, porque vai dos versículos 18 até 20, mas nessa primeira convocação ele apresenta o seu descontentamento, o descontentamento do Senhor para com o seu povo. E faz uma ligação com o versículo 9 que os irmãos puderam estudar na lição anterior. O versículo 9 diz o seguinte: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. No versículo 10 nós lemos:
príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Então ele mostra essa relação porque há um abandono da lei do Senhor, eles haviam abandonado a Torá, e isso tinha levado a um desastre nacional. Em termos de destruição física, não tão grande quanto Sodoma e Gomorra, mas em termos espirituais, sim. E é isso que o profeta chama aqui, apresentando o verbo 2 vezes, né? Escutar, ouvir, ele está fazendo um chamado, um apelo àquele povo. E ele se dirige, o interessante é que ele se dirige tanto aos governantes, aos líderes daquele povo, como também ao povo, em um tom de repreensão, de exortação. No versículo 11, nós vemos o seguinte: o Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Aqui o profeta Isaías mostra o quão ineficaz estava sendo aquela religião dos hebreus. Na primeira parte, a parte A do versículo 11, é como se Deus estivesse dizendo: esses sacrifícios nada significam para mim. O que eles são para mim? No versículo 11, ainda na parte B, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. A ideia aí é: eles não me adicionam mais nada. Eu já tenho o suficiente dessas coisas para mim. E ainda na última parte, na parte C do versículo, ele diz: não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. E nós sabemos que esses animais que eram sacrificados eram as primícias, eram animais sem defeitos, sem mácula. E ainda assim, Deus não queria. A ideia é que não façam nada. Eu não tenho prazer no sangue e no sacrifício desses animais. E aqui no versículo 12, nós lemos: quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Ou seja, o Senhor não pediu aquelas coisas, né? Aquela religião estava sendo inútil. Não tinha autorização de Deus para fazer o sacrifício daquela forma. Nesse trecho nós vemos que se Isaías estivesse negando que os sacrifícios em si não tinham autorização divina, ele aqui não descreveria o templo como meus átrios, né? O Senhor está reivindicando o templo, reivindicando aquele lugar de sacrifício como sendo seu, né? Ao mesmo tempo, ele também rejeita esses sacrifícios que estavam sendo feitos ali, porque ele nunca os pediu daquela forma, né? O objetivo, o propósito divino do sistema de sacrifícios era para que o povo de Deus estivesse diante dele, estivesse perante ele, e até pensando assim, vendo a sua face ou perante a sua face, podemos utilizar essa expressão, né? Mas era exatamente isso que o povo não estava fazendo. No versículo 13, nós temos o quê? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. E aqui, nesse trecho, nesse versículo, nós vemos a não aceitação dos sacrifícios, né? Esses sacrifícios não eram aceitos por Deus. Eles tinham se tornado meros atos exteriores. E a verdadeira atitude de adoração, de espírito adorador, estava ausente. E ele usa uma linguagem bastante forte. Na primeira parte do versículo, a ideia aqui é que os sacrifícios eram vãos, eram sem sentido. Já na segunda parte dos versículos, nós vemos que esses sacrifícios eram abominação para Deus, eram detestáveis. Deus estava odiando aqueles sacrifícios. E por último, nós vemos que eles eram insuportáveis. Na última parte diz assim: não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. O versículo 14, ele continua a apresentar essa não aceitação dos sacrifícios e das festas solenes. Diz o seguinte: as festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Então Deus já não suporta a combinação dessas festividades com a impiedade do coração daquele povo hebreu que estavam adorando. Essas expressões, a expressão já são, ou em algumas traduções se tornaram, implica que nem sempre esses festivais, essas festas, essas reuniões, elas foram um fardo para o nosso Deus, né? O que é indicado aqui por Isaías é que é o abuso
dessas solenidades e não a validade de todo esse sistema de sacrifícios que Deus mesmo ordenou, que Deus mesmo estipulou. No versículo 15 nós lemos: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplico as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Aqui, nesse trecho, novamente, Isaías, ele não está criticando, ele não critica as súplicas, as orações, né? Mas ele critica o abuso, a distorção por eles praticado pelos hebreus, que já não faziam isso de coração, apenas de forma ritual. Essa expressão é muito forte, fecha os meus olhos, e ela é muito forte, ela denota o desfavor, né, de Deus em relação a quem estava intercedendo, a quem estava pedindo. Tanto o intercessor quanto a intercessão, elas foram invalidadas aqui, porque Deus diz que não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. E esse trecho é bem interessante, porque no idioma hebraico, consagrar pessoas ao Senhor é encher as mãos. E ser consagrado é ter as mãos cheias. E aqui eles tinham mãos cheias de sangue. E de quê? Em relação a atos de culpa de sangue que aquele povo tinha cometido contra o nosso Deus. Nesse último bloco de versículos que nós vamos estudar, que são os versículos 16 e 17, nós vemos realmente o que Deus exigia do seu povo com relação ao culto e à adoração a ele prestados. Versículo 16: lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Nestes dois versículos, o Senhor dá um conjunto de 3 tríades, né, de ações ou ordenanças. A gente vai ver essas três tríades nos 2 versículos. E cada um deles é relacionado a um tema. A primeira tríade, que se encontra no versículo 16, na parte A, B e C, tem a ver com o retorno a Deus e a purificação. A segunda tríade está ali no final do versículo 16, início do versículo 17, e tem a ver com a vida pessoal, a reforma e mudança, transformação em nossa vida pessoal. E por último, na parte final do versículo 17, nós vemos essa tríade relacionada à administração da justiça em sociedade. Nós podemos ver aqui então a primeira tríade, que tem relação com o retorno a Deus, né, de purificação. O primeiro verbo que nós temos aqui é lavar. E o lavar aqui ele remete àquele ritual, àquele cerimonial de limpeza que os hebreus estavam acostumados. Se realmente Isaías ele pretendesse rejeitar essa ideia de culto, de cerimonial, de sistema sacrificial, ele não utilizaria essas expressões aqui, que a segunda também reforça a primeira, que é purificar. A ideia de limpar, de limpeza, de vida digna diante de Deus. E por último, remover o mal da minha presença, que reforça o fato de que o erro estava na atitude do povo, na maldade, na impiedade do coração do povo, e não no ritual em si de adoração ao nosso Deus. Na última parte do versículo 16 e o início do versículo 17, nós vemos a segunda tríade que tem relação com a vida pessoal e com a reforma e transformação da nossa vida pessoal. 3 verbos são destacados aqui. O primeiro, parar, parem de fazer o mal. A ideia, a conclusão aqui é abandonar aquela vida antiga. A segunda é aprender, aprendam a fazer o bem, ou seja, desenvolvam uma nova mente, uma nova mentalidade, novos propósitos. E terceiro, busquem a justiça. Tem a ver com estabelecer novas prioridades em conformidade com a vontade do nosso Deus. No final do versículo 17, nós vemos a última tríade, que tem relação com a administração da justiça, em sociedade. E são 3 as ideias aqui: repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Ou seja, o povo precisa administrar bem a justiça e ser zeloso para mantê-la, né? Eles devem repreender o mal e aqueles que são opressores. Precisamos também agir na causa dos órfãos, dos oprimidos, daqueles que necessitam do nosso auxílio, advogar a causa das viúvas.
e coisas semelhantes a essas. Essas recomendações deixadas aqui por Isaías, elas serviam especialmente para atender a essas reivindicações, né, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e dos pobres. Por quê? Porque os outros eles podiam fazer valer os seus direitos por eles mesmos, ou mesmo com a ajuda dos seus parentes na época. Eles viviam num sistema judiciário, os juízes ali, muitos deles favoreciam aqueles que podiam causar alguma boa impressão, ou tinham condições pessoais mais favoráveis, ou tinham famílias influentes, ou até esses juízes podiam ser subornados, né? Então o profeta Isaías ele chama bastante atenção para essa prática de justiça, porque mesmo ali entre o povo de Deus, os hebreus que conheciam a Deus, a prática de injustiça para com seu próximo estava bastante acentuada naquele momento. Eu gostaria de deixar com os irmãos algumas conclusões ou uma breve aplicação daquilo que nós estudamos, lembrando em primeiro lugar que nossa vida deve ser um culto a Deus. Nossas mentes devem estar sempre sincronizadas, sintonizadas com a vontade do nosso Deus. E assim eu quero deixar essas 3 ideias para os irmãos. O culto a Deus ele deve ser feito de mãos limpas, sendo sempre norteado pela pureza de vida, pela ética, pela moral. Nós seguimos os padrões de Cristo. Não vivemos mais debaixo da lei da Torá, mas hoje vivemos debaixo da lei de Cristo, que também tem um padrão muito mais alto. Então nós devemos nos esmerar e pedir a sabedoria ao Espírito Santo para que ele possa nos guiar. A segunda ideia é que o culto a Deus deve incluir atos de bondade, de benignidade. Nós devemos sempre ser norteados pela prática do bem, da benevolência. E, em último lugar, nosso culto a Deus ele deve incluir atos de justiça. O culto ele deve buscar o direito ao próximo, o direito do próximo, o socorro àqueles que mais precisam, as viúvas, os órfãos, as pessoas necessitadas, carentes de justiça. Então nós devemos, agora que somos salvos pelo sacrifício de Jesus, não pelas nossas obras, mas pelo mérito de Cristo, pela sua graça, nós agora respondemos a essa bondade, a esse dom que Deus teve para conosco e nos deu, né, o dom da salvação, com uma vida de amor ao próximo, primeiramente amor a Deus, acima de todas as coisas, e amor ao próximo. Nós não devemos cometer os mesmos erros, né, daqueles hebreus que estavam ali prestando um culto a Deus, não mais de coração, mas como um mero rito. Nosso culto ele deve ser verdadeiro, deve ser espírito e verdade, pois somos pessoas transformadas e o Espírito é que nos conduz de agora em diante, a partir da nossa conversão. Que Deus possa nos abençoar e que o nosso culto seja prestado sempre com a mente em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.